Boa tarde a todos. Estamos aqui dando início a mais uma live na Liga Nacional de Propriedade Intelectual, criada pela minha querida amiga doutora Soraya Embraçaí de Mello. Deixa eu só convidar aqui os nossos palestrantes para se juntarem a nós. Um minutinho. Olá, Daniel, tudo bem? Olá, Tânia. Boa tarde, tudo bem? Tudo, e você? Tudo bem, obrigado. Deixa eu só convidar aqui o nosso professor. Ele está aqui. Só um minutinho, ele já acessou, mas fazer o convite. Boa tarde, professor André, tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Prazer. Boa tarde, professor André. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, obrigado. Gostaria de agradecer aí a presença dos dois, por ter aceitado o convite, participar desse nosso bate-papo hoje, no dia em que a Liga Nacional de PI completa 80 dias de criação, ou seja, em pouco tempo já temos aqui eventos de grande interesse e grande frequência de público, com assuntos de bastante relevância na área. E hoje brindaremos essa celebração com esse bate-papo sobre o conflito entre marcas e nomes empresariais na visão dos tribunais. Eu pergunto aqui se todos concordam da gente desativar os comentários e o pessoal fazer a pergunta naquela bolinha, não sei se todos conhecem, tem aqui um balãozinho, né, para fazer as perguntas, porque aí todo mundo consegue ver o Daniel e o professor, senão fica aquele letreiro, né, em frente de todos, né? Claro. Então, eu aviso o pessoal, então, quando quiserem fazer perguntas, façam no balãozinho que tem aqui na tela, onde tem um ponto de interrogação, que aí eu vou checar ali periodicamente para a gente conversar. Eu vou desativar. Primeiramente, antes da gente entrar no assunto, eu queria fazer uma pequena apresentação dos nossos convidados ilustres e depois a gente entra aqui no mérito. Temos a honra de contar com a presença do professor André Santa Cruz. Ele é doutor em Direito Comercial pela PUC São Paulo, mestre em Direito Processual Civil pela Universidade Federal de Pernambuco, pós-graduado em Direito da Economia e da Empresa pela FGV do Rio, pós-graduado em Direito da Concorrência pela FGV de São Paulo, bacharel em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, professor de Direito Empresarial e Econômico do Centro Universitário IESB, não sei se é assim que pronuncia, do Distrito Federal, desde 2005, membro do Conselho Editorial de Mises, revista interdisciplinar de Filosofia, Direito e Economia, autor de vários livros jurídicos, entre os quais se destacam o Direito Empresarial, pela editora Método, e os Fundamentos contra o Antitruste, da editora Forense. É também procurador federal da AGU desde 2004, mas atualmente está cedido ao Ministério da Economia para ocupar o cargo de diretor do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração. O nosso outro convidado, o Dr. Daniel Alenson de Souza, um querido amigo, é advogado e agente da propriedade industrial, sócio de risco e propriedade intelectual, mestre em Direito Comercial pela Faculdade de Direito da USP, especialista em Direito Processual Civil pela Escola Superior de Advocacia da OAB São Paulo, autor do livro Proteção do Nome de Empresa no Brasil. Atualmente é o primeiro vice-presidente da ASP, Associação Paulista da Propriedade Intelectual,
e será o próximo presidente na gestão seguinte, onde também terei a honra de participar como diretora cultural, e a doutora Soraya Embassai de Mello, quem criou aqui a Liga, será a primeira vice-presidente. Eu aproveito aqui já para deixar o convite para todos se associarem à ASP, e a gente conta com um regime diferenciado para pessoas que têm idade abaixo de 30 anos, tem um desconto na mensalidade, então isso é uma forma de incentivar que todos participem. Então, junte-se a nós, se tiverem interesse, entre no site asp.org.br e lá vocês conseguem ver as informações de como se associar. Bom, feitas essas breves considerações a respeito dos nossos convidados, queria primeiro começar aqui com o professor André Santa Cruz, para que ele primeiro exponha brevemente, para a gente entrar na questão do conflito entre marcas e nomes empresariais, como se dá a proteção ao nome empresarial sob, né, a nossa legislação, quais são as restrições que acabam sendo impostas por conta também da concomitância do registro de marca, a proteção que se dá às marcas no Brasil. Ok. Bem, primeiramente, boa tarde a todos que estão aí nos assistindo. Boa tarde, doutora Tânia, doutor Daniel. É um prazer estar aqui com vocês, fazendo essa live para conversar sobre um tema que me interessa tanto do ponto de vista acadêmico quanto do ponto de vista profissional, né? Eu, como diretor do DREI, já há mais de 2 anos, eu julgo constantemente lá no DREI recursos contra decisões dos plenários das juntas comerciais sobre conflitos entre nomes empresariais. Aliás, isso é interessante. É o assunto que mais nos chega lá no DREI. A maior quantidade de recursos ao DREI, porque o DREI é a última instância recursal no âmbito do registro empresarial, né? Quando você leva qualquer ato a registro na junta, esse ato vai ser inicialmente analisado por um servidor, por um vogal, né, ou por uma turma de vogais, dependendo do caso. Se houver o indeferimento do ato após uma eventual exigência, é possível interpor recurso ao plenário da junta e depois, contra a decisão do plenário da junta, ainda é possível recorrer ao DREI. Antes esse recurso era ao ministro, né? Mas desde a reforma que houve com a Lei da Liberdade Econômica, o recurso passou a ser diretamente ao DREI. Então, o DREI é a última instância. E o assunto que mais chega lá para o DREI, que eu mais decido como diretor do DREI, é o assunto conflito entre nomes empresariais, né? O nome empresarial, ele é protegido a partir do registro dos atos constitutivos na junta comercial ou de uma eventual alteração do ato constitutivo, caso, obviamente, essa alteração mexa também no nome empresarial, né? Mude o nome empresarial. Então, o ato que confere registro, confere proteção ao nome empresarial é o registro. Muita gente acaba confundindo, né? Todos sabem, creio que a doutora Tânia, o doutor Daniel sabem disso mais do que eu. As pessoas confundem muito os diversos elementos de identificação dos empresários. Nome de fantasia, nome empresarial, marca, agora tem também o nome de domínio. Temos até agora também, como elementos de identificação, os perfis em redes sociais, que têm uma importância muito grande para empresários que atuam, né, na rede mundial de computadores. Mas são institutos diferentes que têm, muitas vezes, procedimentos e órgãos de registro diferentes e que se submetem a regimes jurídicos diferentes, né? O nome empresarial, ele é registrado na junta comercial, né? Quando se registra o ato constitutivo na junta comercial, é a partir dali que o nome empresarial se dará por registrado e terá a proteção legal. A marca, nós sabemos, ela é registrada no INPI, é um outro órgão com um procedimento totalmente diferente. O nome empresarial, ele tem sua proteção, em princípio, restrita ao território, ao estado, né, de jurisdição da junta comercial, né? As juntas comerciais, elas são órgãos estaduais e têm jurisdição estadual. É possível
proteger o nome empresarial em outros estados, desde que você, por exemplo, abra filiais daquela sociedade empresária em outros estados, ou mesmo que você faça um pedido autônomo de proteção em outros estados. Isso é possível, está inclusive disciplinado na Instrução Normativa 81 lá do DREI. Já a marca, ela tem proteção em âmbito nacional, né? O nome empresarial, por sua vez, ele não tem uma proteção restrita, em princípio, ao ramo de atividade, ao passo que a marca está sujeita ao conhecido princípio da especificidade. Ela normalmente é protegida na classe de produtos ou serviços em que ela foi registrada no INPI, com exceção, todos sabemos, da marca de alto renome. Mas então, eu estou comparando nome empresarial e marca para mostrar como são institutos diversos, tem órgãos de registro diversos, tem um regime jurídico de proteção também diverso, mas é comum que as pessoas confundam os institutos, né? Às vezes misturam também com nome de fantasia, nome de domínio. E, de certa forma, essa confusão, ela às vezes é até um pouco justificada. Por quê? Porque não é raro que os empresários utilizem uma mesma expressão e a registrem como marca e a usem na formação do nome empresarial e também a usem até como nome de fantasia. Então, aquela mesma expressão, às vezes, acaba sendo usada por empresários de diferentes maneiras, né? Lá no DREI, eu falei que o que eu mais julgo lá são recursos que discutem eventual conflito entre nomes empresariais. Como é que isso está disciplinado hoje na instrução normativa do DREI? A gente analisa o nome por inteiro. A única coisa que a gente desconsidera é a expressão que identifica o tipo jurídico. Por exemplo, a expressão EIRELI, que identifica uma empresa individual de responsabilidade limitada, a expressão LTDA, que identifica uma sociedade limitada, a expressão SA, que identifica uma sociedade anônima. A gente despreza esse elemento e a gente analisa o nome por inteiro. Essa foi uma mudança que ocorreu na reforma das instruções normativas do DREI, provocada em 2017. Porque até então, você analisava como se fosse o núcleo do nome empresarial, aquela expressão diferente ali. Você não analisava o nome por inteiro. E aí era mais fácil de dar colidência. Hoje é mais difícil, porque a gente analisa o nome por inteiro. E como muitas vezes o nome ele inclui também o objeto social, né, o ramo de atividade lá em que aquela sociedade empresária atua, por exemplo, fica mais difícil de você ter nomes idênticos. Às vezes você tem uma mesma expressão que foi usada como núcleo, mas as empresas atuam em áreas totalmente diferentes. Então, o complemento do nome é totalmente diferente, o que já elimina uma eventual identidade de nomes. O que pode haver aí é uma semelhança, né? E aí a gente, para analisar a semelhança, a instrução normativa do DREI diz que a gente deve verificar se a grafia é parecida, se a pronúncia é parecida, né? Se são palavras homófonas, que às vezes acontece. Às vezes você tem uma grafia diferente, mas a pronúncia é a mesma, tal. Mas o que eu quero dizer é que com essa nova regra que a gente tem lá na Instrução Normativa 81 atualmente, que já vinha da Instrução Normativa 38, uma maior dificuldade para que se caracterize colidência entre nomes. Então, quase todos os recursos que chegam ao DREI, questionando um nome ou outro, eles são desprovidos, né? Porque é muito difícil hoje você ter uma identidade total mesmo do nome que mereça, portanto, o provimento do recurso e a determinação de que aquele nome posteriormente registrado seja alterado ou coisa do tipo, né? Mas, então, ok. Deixa eu só perguntar uma coisa, aproveitando, né? Pois não. Então, vocês fazem a análise do nome por completo. Então, se o núcleo do nome ele for comum em duas, né, razões sociais, mas
há o acréscimo de algum outro elemento, então nesses casos vocês não deferem o recurso, vocês entendem que podem os dois nomes conviver no mercado. Sim, sim, sim. Porque hoje a determinação da instituição normativa é que o nome seja analisado por inteiro, desprezando-se apenas o tipo jurídico. Num caso desse, doutora Tânia, a gente só não vai permitir se os nomes, por exemplo, o núcleo for igual e as outras atividades sejam muito parecidas, né? Então, gere uma semelhança muito grande, né? Enfim, mas se as outras expressões do nome são muito diferentes, isso descaracteriza eventual identidade ou semelhança e podem os nomes conviver. O maior problema, porém, né, e aí creio que vocês conhecem esse assunto até mais do que eu, é quando há um conflito entre nome e marca, né? E isso é comum, né? Isso é comum. Quando alguém vai registrar uma marca e já tinha um nome empresarial registrado, ou o contrário, quando alguém vai registrar um nome empresarial com determinada expressão, mas aquela expressão já era utilizada como marca. E esses casos, invariavelmente, chegam ao judiciário, né? Eles chegam ao judiciário. O Superior Tribunal de Justiça tem diversos precedentes analisando essa questão. Normalmente, o que é que a gente encontra de conclusão nesses precedentes do Superior Tribunal de Justiça? O STJ entende que primeiro você deve analisar se é possível a convivência entre as expressões, né? Uma registrada como nome, outra registrada como marca, respeitando-se os limites das respectivas proteções. Né? Sabendo que o nome empresarial é protegido só no Estado, tem o princípio da territorialidade, a marca é protegida só naquela classe de produtos ou serviços. Então, tenta-se fazer essa compatibilização entre regimes para ver se é possível, né, que eles convivam. Quando isso não é suficiente para resolver a questão, opta-se normalmente pelo critério da anterioridade, sempre levando-se em conta como fator decisivo a possibilidade de causar confusão entre consumidores. Eu tenho até um precedente aqui, que eu separei aqui, que ele faz um resumo bom desse entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Né? É um recurso especial 1204-488, relatado pela ministra Nancy Andrighi, julgado já faz algum tempo, né? Já tem 10 anos, é de 2011, mas ele diz o seguinte: a interpretação do artigo 124, inciso 5º da LPI, que melhor compatibiliza. O artigo 124 é aquele artigo que traz os impedimentos a registro de marca, e o inciso 5º menciona justamente a situação em que aquela expressão já é registrada como nome empresarial e tal. Que melhor compatibiliza os institutos da marca e do nome empresarial no sentido de que, para a reprodução e mutação de elemento característico ou diferenciado de nome empresarial de terceiros, constitua óbice ao registro de marca, que é justamente o que diz o 124, inciso 5º, é necessário, nessa ordem, que a proteção ao nome empresarial não goze somente de tutela restrita a alguns estados, mas detenha exclusividade sobre o uso do nome em todo o território nacional, que a reprodução ou imitação seja suscetível de causar confusão ou associação com esses sinais distintivos, não sendo essa, incontestavelmente, a hipótese dos autos, possível a convivência. No caso, se entendeu que era possível, né? Então, como eu disse, em princípio, você deve verificar a possibilidade de convivência entre os institutos, entre o nome empresarial e a marca, considerando-se que, primeiro, o nome empresarial é protegido apenas em âmbito estadual e, segundo, a marca é protegida apenas na classe de produtos ou serviços em que foi registrada, com exceção, sabemos, da marca de alto renome. Agora, se mesmo assim se verificar uma colidência entre o nome empresarial e uma marca que seja passível de causar confusão entre consumidores, normalmente opta-se pelo critério da anterioridade. Né? Então, assim,
são questões que muitas vezes são casuísticas, né? Mas, no geral, esses critérios que eu delineei aqui são utilizados pelos tribunais, especialmente o STJ, para a solução dessas questões, né? Então, dentro dos meus 20 e poucos minutos aí, acho que essas são as contribuições iniciais que eu queria dar a esse debate. Eu fico à disposição ainda aqui para a gente continuar depois, responder algumas perguntas. E quero também muito ouvir o doutor Daniel e a doutora Tânia. Tá ótimo. Só avisar o público que os comentários estão desativados só para que todos possam ver os nossos convidados, mas vocês podem fazer as perguntas naquele balãozinho aqui no fim da tela, que é um balãozinho com uma interrogação, tá? Mandem suas perguntas por lá. Eu já vi que tem uma aqui da Thaís, mas eu vou primeiro passar a palavra para o Daniel, aí depois a gente passa para as perguntas para a gente enriquecer aqui o debate. Daniel, a palavra é sua. Obrigado, Tânia. Mais uma vez, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui nesta tarde fria, esquentando todos com essa discussão acalorada sobre conflito entre nome empresarial e marca, que é uma discussão insanável, vamos dizer assim, né? Doutor André, é um prazer estar dividindo a tela com um colega que fez uma apresentação objetiva, muito clara, e já pegou na ferida de alguns pontos muito relevantes aí em relação aos nomes empresariais, né? É um tema que eu gosto muito, tanto é que foi o tema da minha dissertação de mestrado, porque eu sempre tinha uma inquietação ao ver o nome empresarial em conflitos com outros nomes empresariais ou com outros sinais distintivos, como marcas, títulos de estabelecimento, enfim, eram tratados de uma forma muito diversa, tanto na doutrina quanto na jurisprudência. Muitos autores, o Gama Cerqueira, o nosso maior tratadista de propriedade intelectual brasileiro, já falava que é um mal incurável da propriedade intelectual entender e pacificar a interpretação e a proteção do nome empresarial. E por que isso? Porque o nome empresarial ele é tratado em diversas legislações diferentes, né? Você começa com a Constituição Federal, artigo 5º, inciso 29, você tem o Código Civil, que traz uma disposição, vários artigos disciplinando o nome empresarial. Você tem a Lei de Registro Público das Empresas Mercantis, o Decreto 1800 de 96, você tem a Lei da Propriedade Industrial, Lei das Sociedades Anônimas, Instrução Normativa do DREI e diversos outros diplomas legais que tratam do nome empresarial em alguma medida. Isso gera uma possibilidade de tutela jurídica ao gosto do freguês. Por que ao gosto do freguês? Porque o seu pedido vai determinar a proteção que vai ser assegurada àquele nome empresarial. Por quê? Eu posso usar o meu nome empresarial no que a gente chama de função subjetiva, apenas como um elemento de identificação do empresário nos atos da atividade empresária, quer dizer, a obrigatoriedade de se identificar pelo nome no exercício da atividade. E você tem o uso do nome empresarial como um sinal distintivo propriamente dito, que é a função objetiva, que é você usá-lo como se fosse realmente uma marca de serviço, né? Uma analogia aqui, você usar realmente como um diferenciador dos seus serviços, dos seus produtos no mercado, como um agente econômico. A forma de utilização do nome gera tutelas jurídicas diferentes, previstas em normas diferentes. E aí, o primeiro ponto que eu sempre me debati é a questão dessa limitação territorial da proteção nome empresarial. Por quê? Ela está prevista em legislações, isso antes do Código Civil, que basicamente disciplinam a atuação da junta comercial e dos órgãos registrários de empresas, né? O Código Civil trouxe uma pimentinha trazendo essa limitação também nas suas disposições. Mas isso está muito atrelado ao local de constituição e os efeitos que vão espraiar ali. Quer dizer, o Brasil é um país muito grande, então eu ter um bar do Zé limitada não vai me dar exclusividade de bar do Zé limitada em outras cidades, outros municípios, em outras localidades, né?
Mas às vezes eu posso ter um nome empresarial muito distintivo, Häagen-Dazs, Comércio de Sorvetes Limitada, que talvez merecesse uma proteção diferenciada e não limitada àquela territorialidade, pela distintividade que tem o sinal em si, quer dizer, pelo alto grau de distintividade. Só que isso vai depender da forma como o empresário usa o sinal, né? Nós temos exemplos de grandes empresas que não se identificam nessa função objetiva pelo sinal nuclear do nome empresarial. A gente tem um exemplo, McDonald's, por exemplo. A pessoa jurídica tem como nome empresarial Arcos Dourados Comércio de Alimentos, se eu não me engano. Só que ela não usa esse nome empresarial como um sinal distintivo. O sinal distintivo dela no mercado é McDonald's, né? Companhia Brasileira de Distribuição é o nome empresarial dos supermercados Pão de Açúcar, Extra. Então, esse titular do nome empresarial optou por não usá-lo nessa esfera de identificação como um sinal distintivo, aquele previsto na Lei da Propriedade Industrial, mas sim somente como um sinal identificador de empresário no exercício da sua atividade, como previsto no Código Civil, na Lei de Registros Públicos das Empresas Mercantis, no Decreto 1800. Né? A forma de utilização, então, pode demandar tutelas jurídicas diferenciadas. Isso é importante. Por exemplo, se eu entender que o nome empresarial está adstrito a uma relação de concorrência, confusão no mercado, que é o que ocorre quando você utiliza como um sinal distintivo, aí você tem uma proteção prevista ali na Lei da Propriedade Industrial. E eu tenho que ter uma necessária correlação de atividades com o violador. Então, minha proteção vai ser limitada a o mesmo segmento, a aplicação do princípio da especialidade no conflito do nome empresarial com outro nome empresarial ou com uma marca. Só que tem situações em que eu posso não querer tutelar o meu nome empresarial como um sinal distintivo, mas como um reflexo da minha personalidade. Né? O Código Civil, a gente está falando um pouco dele, ele tem um dispositivo que diz que se aplica às pessoas jurídicas do direito de personalidade. Direito ao nome é um direito de personalidade. E a proteção ao nome empresarial demandaria, a rigor, uma proteção como um direito de personalidade. Em que situações? Por exemplo, direito de crédito. E se houver constituída numa outra localidade, fora do meu estado, uma pessoa jurídica com o mesmo nome, que age fraudulentamente no mercado, dá calote, tem nome sujo ou pratica uma atividade ilícita, eu talvez tenha, com base no meu direito de personalidade sobre o nome empresarial, o direito de impedir que ela continue utilizando aquele nome, fora de uma relação de concorrência e fora da aplicação do princípio da especialidade. Então, eu só queria trazer esse ponto de início de discussão aqui, porque eu acho muito importante que a gente tem que analisar o nome empresarial de acordo com o uso que se faz dele, porque eu posso ter tutelas jurídicas diferenciadas de acordo com o bem de vida que eu estou pleiteando. Eu dei um exemplo de uma violação de direito de personalidade, e aí pouco importa o segmento de atuação de quem está violando, usando o mesmo nome que eu, porque eu estou tutelando um reflexo da minha personalidade jurídica, vamos dizer assim. Outro exemplo, que é o mais comum, é quando se utiliza o nome empresarial também como um sinal distintivo. O professor André muito feliz no comentário, essa questão de confusão entre institutos jurídicos e a utilização do mesmo sinal de diversas formas diferentes. Né? Eu posso usar o sinal nuclear do nome empresarial como marca de produto ou serviço, como um título de estabelecimento, como um nome de domínio. Mas o nome empresarial como um todo, ele inteiro, vamos dizer assim, não é todo mundo que usa e é um uso cada vez mais incomum. Né? Às vezes no interior, a gente viaja um pouquinho, passeia de carro e vê lá alguns estabelecimentos que têm o nome por extenso ainda. Isso no interior é muito comum. Já foi muito comum, hoje não é mais tanto. Mas essa é uma forma de utilização do nome empresarial efetivamente como um sinal distintivo. Só que hoje isso está se esvaindo. Então você tem uma utilização muito mais forte como um título de estabelecimento ou como marca. Né? Então precisa se identificar bem do que a gente está falando. Né? É realmente um uso como nome empresarial ou é um uso como marca, um uso como título de estabelecimento? Porque são institutos diferentes,
com proteções distintas, previstas em normas diferentes e com peculiaridades características de cada um deles, né? Então, isso é muito importante. Agora, eu mencionei essa questão dos tribunais, né? Então, é muito comum essa diferença de interpretações também nos tribunais, né? Antes do Código Civil, o STJ já tinha uma atuação muito importante, como tem hoje, para tentar pacificar algumas situações envolvendo o nome empresarial. Justamente porque você tinha leis e decretos limitando, por exemplo, a proteção empresarial ao âmbito geográfico da junta, e o STJ vinha construindo uma jurisprudência de que a proteção não estaria distrita ao âmbito territorial da junta, mas sim a uma relação de concorrência, né? Quer dizer, onde houvesse possibilidade de concorrência, quer dizer, havia possibilidade de ter autor e réu atuação no mesmo espaço de tempo, no mesmo território, em relação às mesmas atividades, eu então poderia ter uma proteção assegurada ali ao meu nome empresarial. Isso vinha se consolidando no STJ. Aí veio o Código Civil, prevendo, como está lá na Lei de Registro Público das Empresas Mercantis e no Decreto 1896, a proteção territorial do nome empresarial. E aí voltou-se a discussão da delimitação geográfica da proteção. E os nossos tribunais vêm limitando, sim, né? A gente tem aqui em São Paulo muitos acórdãos conferindo e reconhecendo a proteção somente no local de registro, né? No estado onde tem a junta comercial na qual foi constituída aquela pessoa jurídica ou aquele empresário fez sua matrícula, e no STJ também. Então, você tem diversos precedentes no STJ reconhecendo a aplicação do princípio da territorialidade ao nome empresarial. Não me parece que isso seja uma orientação muito correta em algumas circunstâncias. Porque, como eu disse, se é uma relação realmente de uso do nome empresarial como um sinal distintivo, nessa função objetiva dele, talvez a limitação territorial acabe inviabilizando a proteção. E isso ocorre muito, muito frequentemente, pensando até nas proporções continentais do Brasil, né? Então, a tendência jurisprudencial hoje, inclusive do STJ, é de limitação da proteção ao nome empresarial ao limite territorial da junta, onde foi registrado o seu contrato social. Eu não gosto muito e não me filio a essa corrente, primeiro, porque eu entendo que o nome empresarial ele tem essas duas funções e dependendo da tutela que eu pleitei, ele deve ter uma proteção diferenciada, que não tem que estar limitada a priori a nenhuma fronteira, né? Em relação a uma defesa do direito de personalidade, aí você teria realmente uma proteção sem fronteiras. E no caso de uso como um sinal distintivo propriamente dito, aí a relação concorrencial é que vai limitar o meu âmbito de proteção. Então, ter uma orientação muito focada no limite territorial me parece gerar algumas possibilidades de violação que não deveriam ser permitidas, né? Existem vários julgados, né? Vocês podem pesquisar no STJ, existem vários, sempre reconhecendo a aplicação de 3 princípios. Acho que esse é um bom norte para a gente tratar do tema. Primeiro, se reconhece desses precedentes, e são vários, que no conflito entre marca e nome empresarial eu tenho que aplicar o princípio da anterioridade e o princípio da especialidade. Eu estou falando sempre do nome empresarial utilizado nessa função objetiva como efetivamente um sinal distintivo, né? Isso nada mais é do que transmutar para o nome empresarial aqueles princípios que regem o conflito de marcas, né? Então, no conflito entre nomes empresariais e entre nomes empresariais e marcas ou outros sinais distintivos, você realmente tem a anterioridade como talvez o principal norte.
né? Agora, você também tem a questão da especialidade, né? Tirando a proteção do nome como de personalidade, e aí em relação à defesa da honra, do crédito, etc., você tem que realmente assegurar proteção somente quando há possibilidade de confusão efetiva, das empresas atuarem no mesmo segmento, em segmento muito afins. Então, a jurisprudência caminha de uma forma muito sólida em relação à aplicação desses dois princípios sempre que se faz análise de colidência entre nome empresarial e marca. O princípio da anterioridade, o princípio da especialidade ou especificidade. Agora, como bem pontuou o professor André, o STJ tem, nos últimos anos, e tem julgamentos bastante recentes sobre esse ponto, aplicando também o princípio da territorialidade nessa análise de conflito com marcas ou mesmo com outros nomes empresariais. E isso pode levar a algumas situações bem curiosas e às vezes relegando um pouco a proteção na que faria jus o titular do nome empresarial. Por exemplo, você tem a proteção ao nome empresarial anterior a uma marca e você entrou com uma ação de anulação, de nulidade de registro de marcas, com base no artigo 124, inciso 5 da Lei da Propriedade Industrial. O que tem entendido o STJ em relação à aplicação do artigo 124, inciso 5? O professor André mencionou um precedente, que é o mais antigo, da ministra Nancy Andrighi, mas existem pelo menos outros 6, se eu não me engano, que vão nessa mesma linha. O que dizem esses precedentes, resumidamente? Que a proteção assegurada pelo artigo 124, inciso 5 da LPI, quer dizer, não é registrável como marca, sinal que emite ou reproduza nome empresarial, é que você só vai ter essa proteção caso você tenha feito o registro especial do seu nome empresarial em todas as juntas comerciais. Então, o que significa? Que para o STJ, pelo fato da marca ter proteção nacional, o nome empresarial somente poderia impedir um registro de marca, com base na sua anterioridade, caso o seu titular também tenha proteção do nome empresarial em todas as juntas comerciais. Isso acaba por tornar praticamente inexequível a tutela jurídica prevista no artigo 124.5. Eu tenho 22 anos de atuação em propriedade intelectual. Eu só trabalhei em 2 casos de extensão da proteção do nome empresarial para todas as juntas comerciais. Por quê? A logística é complicada e é caro, né? Muitas vezes as empresas se limitam a manter a proteção somente aos estados que elas têm filiais, né? Estender a proteção através de obter certidão na junta do seu estado de origem, levar para a junta dos outros estados, requerer a proteção, isso torna um sistema muito complexo, oneroso, e isso existe em muitos poucos casos. Muitas poucas empresas realizaram esse tipo de proteção. Então, você limitar a aplicação do artigo 124.5 a essa situação, me parece destoar um pouco do que a norma previa, né? Porque se eu tenho um nome empresarial anterior para aquela atividade, o artigo 124.5 não demanda que eu tenha proteção em todas as juntas comerciais. O outro ponto, para a gente apimentar um pouco a discussão, e os nomes das associações, das fundações, por exemplo. Elas têm proteção equiparada ao nome empresarial. Uma associação, por exemplo, você faz o registro dos seus atos constitutivos, seu estatuto social, no cartório da sua cidade. Agora, será que uma associação não poderá se usufruir do artigo 124.5 para impedir o registro de uma marca para a mesma atividade que aquela associação desenvolve, uma atividade associativa, por ela não ter proteção no país inteiro? Aí eu não estou falando de junta, estou falando de cartório. O Brasil tem mais de 5.000 municípios. Como é que eu vou pleitear uma proteção nesse caso? Né? Então, vamos falar também da Convenção de Paris, artigo 8º da Convenção de Paris, assegura proteção ao estrangeiro, ao nome empresarial, ao nome comercial de empresa estrangeira.
né? Tem decisões determinando que se reconheça o mesmo sistema aplicado ao nacional brasileiro. Quer dizer, a empresa tem que se registrar aqui, obter uma proteção na junta aqui. Então, são formas de limitação da proteção ao nome empresarial que às vezes não me parecem muito adequadas, né? Há uma outra tendência no STJ também, e são vários casos recentes, eu vou até citar alguns deles que são interessantes, reconhecendo como se fosse imperiosa coexistência. O que isso quer dizer? Que em algumas situações, embora o nome empresarial seja anterior, ou a marca seja anterior, impõe-se às partes a convivência, ainda que ela esteja no mesmo segmento de mercado. Isso ocorre, por exemplo, quando você tem uma marca registrada já cobertada pela prescrição da sua nulidade. Então, a precedência reconhecendo que nessa situação não se pode impedir, então, que convivam, devem conviver, porque não tem mais como ser anulada aquela marca. Então, acaba se limitando um pouco a forma de utilização, não permitindo que se utilize como nome empresarial. Agora, você tem situações diferentes em que você acaba limitando também. A gente tem casos até desse mês, tem um caso publicado dia 18 agora, envolvendo a marca Mapping, marca Mapping versus Map Imóveis, né? É um caso em que se decidiu que as marcas de nomes empresariais são institutos distintos, titularizados por pessoas distintas que deverão necessariamente conviver, sendo imprescindível nessas situações que cada signo se atente à sua função. Nesse caso aqui, reconheceu-se que o titular da marca Mapping tem que conviver com uma empresa que tem o nome empresarial Map Imóveis, né? Tem um caso também da empresa VEG de engenharia versus a Vego Brasil, que nos autos do processo se esclareceu que é we go, né? Da expressão em inglês nós vamos. Também se reconheceu nesse caso, ele é do ano passado, de agosto do ano passado, a mesma situação. Quer dizer, embora o nome empresarial, a marca VEG seja anterior ao WeGo ou Vego, como queiram, nesse caso também deveria se aplicar o princípio da territorialidade, que se aplicou. Então a marca deveria permitido a manutenção do uso da marca e também do nome empresarial da ré, limitando o uso do nome empresarial aos limites dos territórios da junta. Então reconheceu-se, ok, vocês podem coexistir, você só como marca e só como nome empresarial e só no seu estado, e você como marca em âmbito nacional. Tem um outro caso desse mês, agora de junho, foi publicado dia 1º de junho, envolvendo a marca Bristol de hotéis versus Org Bristol, que ele também usava como marca, também não era seu nome empresarial, que também se reconheceu a possibilidade de convivência, né? Nesse aqui, o dispositivo é interessante, fala que houve assim clara violação à marca titularizada pela recorrente, razão pela qual deve a recorrida ser condenada a se abster de utilizar a expressão Bristol sozinha ou acompanhada de outra expressão, como marca, podendo, no entanto, continuar a utilizar no estado de Minas Gerais seu nome empresarial exclusivamente para as finalidades que ele se destina. Então, é um outro caso se reconhecendo, aplicando o princípio da territorialidade e se reconhecendo a convivência de marca com nome empresarial. Tem o caso também da construtora IP, enfim, tem outros precedentes nessa linha. Então, a gente vê que hoje no STJ, conflito entre marca e nome empresarial não se resolve mais pelos princípios da anterioridade, especificidade, especialidade, como era alguns anos atrás. Hoje você leva em consideração a aplicação do princípio da anterioridade, da especialidade e também da territorialidade, né? Isso é muito importante. Tudo isso para mostrar que continua confusa, né, a proteção ao nome empresarial, né? Esses precedentes do STJ, muitos são da terceira turma, mas tem também da quarta turma. Então, as duas turmas, turmas estão caminhando para a aplicação desses três princípios, só que
acórdãos de meses atrás, ou poucos meses, anos talvez, 1 ano, 2 anos atrás, caminhavam numa direção não tão específica em relação, principalmente, à aplicação do princípio da territorialidade. Você tem muitos precedentes em que se considerou somente a anterioridade e especialidade, e se deu uma proteção um pouco mais abrangente ao nome empresarial, né? Isso me preocupa um pouco, porque, como eu disse, há situações em que há uma clara colidência, empresas no mesmo ramo de atividade, com o mesmo sinal distintivo, e isso pode efetivamente prejudicar as duas partes, né? Porque a confusão, ela não é só prejudicial ao titular, e muitas vezes é prejudicial também à outra parte, ao réu da ação. Existe casos de má-fé, evidente que o réu quer tomar realmente carona na fama, no reconhecimento do titular do sinal anterior. Mas em alguns casos, não. A confusão também não é benéfica, né? E acho que esses pontos também têm que ser considerados nesse tipo de análise, né? A aplicação do princípio da territorialidade também me lembrou um caso interessante, que é o do Roberto Carlos. Eu não sei se todos conhecem, né? É um caso acho que desse ano. É desse ano. O Roberto Carlos processou uma construtora chamada Imobiliária e Construtora Roberto Carlos, que ficava no Nordeste, se eu não me engano, né? E aí o rei fundamentou sua pretensão. O rei é muito ativo na defesa dos seus direitos de propriedade intelectual, na titularidade de marca. Por quê? Porque o Roberto Carlos estava iniciando uma atuação no segmento imobiliário, né? O rei estava ampliando ali, estava pensando numa aposentadoria, né? Então ele está aumentando sua atuação também para a construção de empreendimentos imobiliários. E ele processou a construtora Roberto Carlos, alegando que ela estava então violando sua marca, né? E nesse caso, que é do começo desse ano, o STJ reconheceu que não só deve se aplicar a anterioridade, e a construtora parece que era anterior à marca do Roberto Carlos, mas também o princípio da territorialidade, para dizer que ele está atuando no Sudeste e ela no Nordeste, enfim, minimizava a possibilidade de confusão. Mas também ele analisou um pouco da questão da distintividade do nome, né? E distintividade do nome do sinal é muito importante na análise de conflitos, porque reconheceu, então, a STJ, nesse caso, não obstante toda a fama do rei, ele não é o único Roberto Carlos que existe no Brasil. Pelo contrário, existem milhares, talvez até milhões de Robertos Carlos. E o sócio proprietário da empresa, da construtora Roberto Carlos, se chamava justamente Roberto Carlos. Então, é esse tipo de análise que é interessante, né? Verificar, num caso concreto como esse, a aplicação desses princípios. Uhum. E não é uma solução fácil, né? Só para concluir, acho que já gastei quase todo o meu tempo, senão a gente vai perder os debates. Só depois pedir para o doutor André comentar um pouco essa resolução 55 agora de junho, instrução normativa do DREI, que fez algumas alterações significativas na instrução 81, tirando das juntas a análise da semelhança. Quer dizer, as juntas vêm reduzindo o seu âmbito de análise de registro de nomes empresariais. Quer dizer, tinha a questão do nome por extenso, antes você analisava o elemento nuclear, no caso das denominações, isso mudou para a análise do nome empresarial como um todo, e agora adicionou-se também, retirou-se também a análise de semelhança, limitando-se somente à análise de identidade. E aí, prevendo que qualquer prejudicado com relação à semelhança que pode recorrer, evidentemente, através de um recurso dirigido ao DREI. Me parece também uma alteração bem significativa e importante que foi feita agora no começo de junho, né? Então, mais uma vez, agradeço o convite. Foi um prazer estar por aqui hoje trocando essas ideias sobre o nome empresarial. Nós que agradecemos, e o assunto é tão interessante que já tem várias perguntas e eu estou com receio da gente não conseguir responder todas, porque a live tem 1 hora de duração. Se eventualmente vocês concordarem e quiserem, a gente pode reiniciar e continuar o debate, porque tem bastante coisa aqui nessa sessão de perguntas. Eu vou ligar aqui os comentários, porque tem gente dizendo que
o campo para perguntar parece que é limitado. Agora que a gente já passou as exposições, a gente deixa aquele liberado também nos comentários. Mas deixa eu primeiramente passar aqui a pergunta da Thaís, que foi a primeira. Ela pergunta, acho que endereçada principalmente para o doutor André, se as juntas comerciais são braços do DREI, por qual razão não há um banco de dados nacional? Assim que eu entrei no DREI, eu tomei a decisão de mudar essa realidade, né? O DREI precisava ter dados sobre empresas no Brasil. A gente conseguiu consolidar a BNE, a Base Nacional de Empresas, né? A gente ainda tem alguma dificuldade de concessão de acesso a órgãos interessados e tal, mas hoje a gente tem a Base Nacional de Empresas. E a gente fez o mapa de empresas, que já está aí, acho que no quarto ou quinto boletim. A gente tem um boletim quadrimestral, onde você botar no Google aí, mapa de empresas, vai ser o primeiro link. Você vai ter dados sobre quantidade de empresas ativas e inativas no Brasil e também sobre tempo de abertura de empresas no Brasil, podendo fazer filtros por estado, por município, por atividade econômica, por tipo societário, etc. É claro que a gente precisa turbinar essa base, trazer informações, por exemplo, sobre nome empresarial, sobre porte, sobre algumas outras, agregar algumas informações. A gente quer agregar a esse mapa de empresa ainda esse ano um banco de falências e recuperações judiciais, mas já há, tá? A gente já tem um banco nacional, tem o mapa de empresas, está disponível gratuitamente para todos. Agora a gente precisa melhorar a qualidade e a extensão dos dados que a gente tem disponíveis lá. Mas nós já temos isso. Essa foi uma diretriz prioritária da minha gestão no DREI. Nós conseguimos fazer isso. Isso foi no final de 2019 que a gente conseguiu implantar o mapa de empresas e já temos aí há mais de um ano, portanto, o mapa. E temos também a BNE. Tá ótimo. Até aproveito nesse gancho, será que não existe um meio de facilitar esse registro das filiais, né, para a empresa estender a proteção do seu nome para outros estados, tem que ter que ir um a um? Será que isso já foi pensado? Sim, isso é possível, é possível. Quanto mais a gente digitalizar o processo, e hoje o processo é praticamente todo digitalizado, a gente consegue fazer isso. Isso é algo que está no nosso radar, assim como também uma melhor interação do sistema de registro com o próprio INPI, né? Isso é algo que está no nosso radar. Agora, é claro que a gente mata um leão por dia, então são projetos que estão na prancheta, digamos assim, e que a gente espera que aconteça o quanto antes. Só para eu aproveitar sobre a Instrução Normativa 55, as mudanças vieram por conta da medida provisória da melhoria do ambiente de negócios, né, que alterou alguns dispositivos da Lei 8934. Aí, doutor Daniel, o objetivo maior mesmo é o seguinte: a SMP, ela teve o objetivo de melhorar a posição do Brasil no relatório do InBusiness, né? E aí o indicador que eu cuido, né, como diretor do DREI, é o indicador abertura de empresas. E o que é que acontece? Hoje, para abrir empresa, você tem que passar por algumas etapas. E uma dessas etapas é justamente a análise, a consulta prévia do nome empresarial na junta. E se a junta tem que analisar colidência por semelhança, isso atrasa o processo, porque isso vai invariavelmente requerer análise humana, né? Então, como o nosso objetivo é simplificar, é automatizar o processo de abertura, o que é que a gente fez? Não. A análise da junta na consulta prévia é apenas de identidade agora. Por quê? Porque a gente assim consegue eliminar a análise humana e a análise é feita por máquina, por computador, por batimento, porque identidade você consegue, né? Você vai criar um e-mail hoje, se alguém já tem um e-mail, aparece lá vermelhinho, ó, alguém já tem, diga outro. Computador mesmo faz isso. Semelhança não, semelhança tinha que ter análise humana, então isso atrasava às vezes em alguns dias o processo de abertura em algumas empresas, em algumas juntas. Então agora a gente tem análise só por identidade na junta, porque aí você faz isso por máquina, por computador.
Ah, André, mas tem que proteger, porque há alguns casos de semelhança. Beleza. Nesses casos, o interessado vai lá e recorre ao DRE, a gente faz análise. E assim, até você traz mais segurança jurídica, porque como o DRE é a instância maior, então os nossos entendimentos já estarão consolidados com a jurisprudência, digamos assim, do departamento, né? E foi uma forma de a gente simplificar o processo de abertura de empresas, mas sem tirar o direito das partes de proteger o nome quanto a uma eventual colidência por semelhança. Bom, a gente tem várias perguntas aqui, a gente tem 4 minutos só da live, mas vou tentar passar algumas mais rápidas. O Adilson Bucchini, não sei se é assim que pronuncia, ele pergunta como fica a questão do princípio da territorialidade em relação ao e-commerce? Isso é uma pergunta excelente. Esse é um ponto que eu acho que o doutor Daniel respondeu muito bem, e eu concordo com ele, quando ele disse que a proteção ao nome empresarial, tal como prevista na lei hoje, é que gera as confusões que a gente tem, né? Porque ela acaba restringindo lá o território, em vez de observar o efetivo uso do nome empresarial, né? Então, a proteção ela deveria ser feita considerando-se o uso que é feito do nome empresarial. Se o nome empresarial é efetivamente usado como sinal distintivo ou não. Então, eu acho que aplicando-se esse critério, fica mais fácil de se resolver esse problema do e-commerce. No que se refere ao nome de domínio, a gente tem jurisprudência do STJ já, né? O STJ tem entendimento de que o fato de você ter uma expressão registrada como nome empresarial ou como marca não garante automaticamente a proteção dessa expressão como nome de domínio, né? O nome de domínio segue lá a regra do first come, first served, e, portanto, salvo casos de má-fé, né? Salvo casos de má-fé, aí a proteção de uma expressão como marca ou como nome não garante imediatamente o uso daquela expressão, o uso exclusivo daquela expressão como nome de domínio, né? Demorou para registrar o domínio, o dormientibus non succurrit ius, né? O direito não socorre quem dorme, mas salvo casos de má-fé, óbvio, né? Aí a gente sabe que nesse mundo da internet houve muito isso, né? Muita gente foi lá, registrou vários nomes de domínio quando percebeu que as empresas ainda não tinham, para no futuro tentar ganhar algo com isso. Aí, nesses casos, no caso de comprovada má-fé, aí é possível você eventualmente obter a anulação do registro do nome domínio para assegurar o uso daquele nome domínio se você já tem aquela expressão registrada como marca ou como nome empresarial. O senhor podia só repetir o número do precedente que foi mencionado no começo? Porque o precedente que eu mencionei não é um precedente recente, como eu tinha deixado claro. Assim, é um precedente de 2011. Eu citei porque eu acho que ele, no item 6 da emenda, ele traz um resumo bom do que normalmente se adota como critério, né? É o RESP 1-204-488. Mas como o doutor Daniel muito bem colocou, existem vários precedentes recentes e, como ele também muito bem pontuou, não há uma uniformidade, não, tá? Me parece, não sei se o doutor Daniel concorda, é que o STJ acaba sendo muito mais casuísta nesses casos do que se preocupa em estabelecer um critério objetivo, tá? O casuísmo impera, assim como impera nos casos de marca também. Quem me segue no Instagram sabe, eu gosto muito de comentar os casos de marca, geram muita polêmica e tal, porque eu sou um crítico muito grande de uma extensão da proteção de marca. Eu sempre fico feliz quando alguém que quer impedir outro de usar uma marca semelhante perde, né? Eu sempre brinco isso até. Mas o que a gente vê, eu não sei se o doutor Daniel concorda, é que nesses casos, tanto nos casos de nome empresarial versus marca, quanto nos casos de marca versus marca, por mais que a gente consiga identificar um ou outro elemento interpretativo comum nos precedentes, e o doutor Daniel fez um resumo muito bom, me parece, é uma opinião pessoal,
que há mais casuísmo do que a formulação de critérios objetivos para esses casos, né? E se há mais casuísmo e menos critérios objetivos, obviamente há mais incerteza e insegurança jurídica. Não, concordo integralmente. Esse precedente que o professor André mencionou realmente é o mais antigo que fez essa interpretação, que é de 2011, né? Esse é o 1.204.488, né? Isso. A gente tem também, vou só citar alguns aqui, o 1.191.612, 1.347.692, 1.184.867, 1.359.666, 1.184.867, que esse talvez seja um dos mais recentes, né? Esse último que eu mencionei, o 1.184.867, ele é do ministro Felipe Salomão, Luiz Felipe Salomão. Ele é bem taxativo. Ele diz o seguinte: equivoca-se o tribunal de origem ao afirmar que deve ser dada prioridade ao nome empresarial em detrimento da marca, se o arquivamento na junta ocorreu antes do depósito dessa no NPI. Então, anterioridade não é mais um fator determinante. Faz-se necessário que a proteção ao nome empresarial não goze de tutela restrita apenas a um Estado, mas detenha exclusividade sobre o uso em todo o território nacional. Então, é aquela condicionante da aplicação do artigo 124.5 da LPI à obtenção da proteção nacional, né? Que, como o E senhor aí, bem colocou, praticamente mata essa proteção, né? exato, porque não há um registro nacional. Pelo menos ainda não há. Então, a sistemática para quem não está familiarizado, onde há filial, automaticamente há proteção. Ok, então o estado que eu tenho filial, ok. Onde eu não tenho filial, eu tenho que obter uma certidão na minha junta comercial, no meu estado de origem, e ir em cada junta comercial fazer um requerimento de proteção especial do nome. São 27 juntas comerciais no Brasil. Então, não é um procedimento tão simples, ele é complicado, ele envolve contratação de correspondentes ou advogados nos locais onde você não tem a presença. Há o valor das taxas, embora não seja tão alto, isso às vezes multiplicado por 20 ou mais de 20 pode ter um valor significativo dependendo do porte da empresa. Então, você está relegando a proteção somente a grandes grupos que tenham disponibilidade orçamentária para requerer essa proteção especial, né? Então, é uma interpretação realmente, eu não concordo, eu acho que é uma limitação indevida. Concordo muito com essa questão da análise case by case, né, que o STJ faz, e eu acho que deveria ser assim, né? Não criar uma diretriz limitando, olha, se você não tem proteção nacional, nem me venha perturbar em relação à anulação de marcas que infringem o seu nome empresarial. Eu acho que não deveria ser assim. A gente deveria considerar anterioridade, grau de distintividade daquele nome, enfim, tem diversas outras situações e requintes do caso, finalidade do uso, inclusive, né, que deveriam demandar realmente uma análise caso a caso, casuística, e não se firmar assim, uma orientação como vem se firmando. Eu citei diversos acordos nessa linha, né, que acabam mitigando um pouco, fazendo com que você não consiga mais indeferir ou impedir, anular registro de marcas com base na anterioridade do seu nome empresarial, né? O NPI já tem dificultado um pouco isso, né? Tem um parecer normativo que limita um pouco a questão da proteção do nome empresarial, e aí o STJ, com essa diretriz aqui, ele acaba realmente deixando o artigo 124.5 uma posição muito incômoda em relação à eficácia jurídica, vamos dizer assim. Doutora Tânia, eu lembro que na outra live, né, no vídeo anterior, alguém tinha feito uma pergunta que eu acho importante a gente responder, que era se a junta comercial analisa a colidência do nome com uma marca registrada. Isso, tá? era uma pergunta do amigo Gonzalo Fernandes. A resposta é não. Inclusive,
tem dispositivo expresso na nossa instrução normativa. É o artigo 24 da instrução normativa 81, que diz: não cabe às juntas comerciais verificar a existência ou não de colidência entre nome empresarial e marca registrada, ou entre nome empresarial e denominações registradas em outros órgãos de registro. Então, a junta não faz essa análise. A junta não faz essa análise. Não caberia à junta fazer isso. A junta analisa se aquele nome colide com outro nome já registrado na própria junta, naquela junta, né? É isso que ela faz. E agora a análise que ela faz é só de colidência por identidade. Só colidência por identidade. Se for semelhante, a junta registra. Aí, se aquele que tinha registrado um nome semelhante antes entender que o registro de um novo nome parecido com o dele o prejudica, aí ele recorre ao DREI, né? Agora é o princípio do quem não chora não mama. Se não gritar, né, ninguém vai ouvir. Eu lembro dos meus tempos de estagiário. Eu provavelmente sou mais velho que muitos aqui. Ainda não tomei vacina, estou quase tomando, mas sou mais velho que muitos aqui. E eu lembro que de entrar com recursos na junta, tempos atrás, e antes tinha um carimbinho, assim, antes de ter. Hoje está normatizado a questão que não se analisa conflito com marcas. Mas antes tinha um carimbinho, se carimbava nos processos físicos que a junta não faz exame de colidência com marcas. A junta só fez, salvo engano, há 2 séculos atrás, antes da criação do DNPI, que é o antecessor do NPI, em que se registravam marcas nas juntas comerciais. Assim, no pretérito do nosso sistema de proteção de marcas, lá nos idos as primeiras marcas eram registradas na junta comercial. Talvez naquele momento se fizesse algum tipo de análise, mas no passado recente, não tão recente, nunca se fez. Eu queria colocar aqui uma questão que, para mim, assim, eu acho que é interessante até para explicar para quem está assistindo, né? Nas situações em que há conflito entre marca e nome empresarial e que necessariamente deve haver o convívio, seja porque prescreveu a ação, como disse, né, o Daniel, então assim, não tem mais como você anular o registro da marca que é posterior. Os tribunais falam que os dois, né, as duas empresas têm que conviver, cada um com o nome, o outro com a marca, mas o STJ fala isso muito, né, eles falam que o uso tem que se ater à função do sinal, ou seja, a empresa que é detentora do nome empresarial não pode usar aquele elemento como marca e vice-versa. Mas como é possível distinguir isso na prática? Não acaba havendo uma sobreposição? É uma situação não tão simples assim, né? Assim, a gente está comentando do artigo 124.5, quer dizer, essa é outra situação que gera convivência, quer dizer, a partir do momento que não se tutela mais nome empresarial, acabo tendo uma convivência com marca também, né? Não só nos casos de prescrição. Isso gera situações como essa, quer dizer, é cada macaco no seu galho, né? Cada um no seu quadrado. Então, você usa como marca, eu uso como nome empresarial e dentro do meu estado. Agora, o uso como nome empresarial, que tem que ser bem entendido, como o professor André comentou, é o uso do sinal inteiro, como um todo, né? Só que, hoje em dia, isso é cada vez mais raro, né? Quer dizer, tem o nome empresarial. Só que você vai ver na fachada da loja, nos materiais, não está Ciclano Comércio de Alimentos Limitada. Está o elemento nuclear diferenciador destacado, né? Esse é um uso como marca. Isso não poderia, de acordo com essas decisões. Quer dizer, você reconhece que ele possa usar como marca, só que ele tem que entender, como nome empresarial e não como marca, ele tem que entender que ele tem que usar o nome por extenso, o uso do nome empresarial em si, não como marca. Evidentemente que isso não é de fácil compreensão para aqueles que não trabalham ou não têm alguma afinidade com propriedade intelectual, propriedade industrial. Isso talvez gere até outro tipo de ação, às vezes um cumprimento de sentença, uma ação de abstenção. Isso vai gerar talvez um outro litígio, né? Porque dificilmente... Pois não, pode complementar. E vai gerar um custo de fiscalização por parte do titular da marca eterno. Ele vai ter que estar sempre verificando se
aquele titular do nome está fazendo uso do nome restrito à sua finalidade lá, ou se está, em determinado momento, estendendo o uso desse nome como sinal distintivo, como marca, né? Exatamente. Na prática, realmente, salvo a hipótese, né, que o Daniel mencionou do interior, né, do letreiro do interior, que a pessoa colocava o nome completo, né? Acho que Né, você passa na estrada, você vê aquelas casinhas antigas e tá o nome inteiro. Às vezes é firma, é razão social, né? José e Isso. Filho Limitado. Às vezes você vê lá bonitinho, né? Agora, a partir do momento que você usa uma denominação social, quer dizer, com um elemento fantasioso, ou que não seja o nome ou patronímico dos sócios, aí não é comum. Quer dizer, deixa-se de usar tudo por extenso, né? Esse uso, ele com o tempo, acho que vai se extinguir. E aí, nessa hipótese, o titular do nome empresarial não poderia usar assim, o núcleo como nome de domínio. Ou se ele colocar o nome empresarial inteiro no nome de domínio, pode. Eu só estou colocando pimenta aí. O que Essa é vocês uma acham? pergunta interessante. Não dá ideia, hein, doutora Tânia? A Tânia está fazendo advogado do diabo, assim, como violar a decisão. É, não, se você for analisar, a grosso modo, quer dizer, o nome empresarial é uma outra espécie de sinais distintivos, né? Embora tem parte da doutrina que não entende assim, mas eu me filio àqueles que entendem o nome empresarial, o nome de domínio como um sinal distintivo, e talvez hoje seja um dos mais importantes sinais distintivos do empresário, né? Então você está transmutando o nome empresarial para uma outra espécie de sinal distintivo. Então eu acho que aí já violaria pelo menos a ratio dessas decisões, que é limitar aquele uso como Isso. nome empresarial, e nome empresarial como sendo aquele sinal que vai nas notas fiscais, nos livros da empresa, nos seus talonários virtuais, etc. Né? Quer dizer, se eu usar isso, ainda que nome por extenso, para compor um nome de domínio, eu acho que nesse caso a gente conseguiria sustentar que estaria violando, então, essa decisão que autorizou a usar somente naquela função de nome empresarial e no limite do seu território. Né? Lembrando que o nome de domínio vai permitir um uso sem fronteiras. Sem fronteiras, é Esse, verdade. esse é um outro complicador que a gente teria aí. E tem uma pimenta maior ainda que a gente pode colocar aqui, que é aquilo que eu falei lá no início. Perfis em redes sociais. Perfis em redes sociais, porque agora a mesma expressão ela acaba sendo usada também como o perfil na rede social, o arroba alguma coisa. E esse é um ativo importantíssimo, muitas vezes, para uma empresa. É uma empresa que tem, sei lá, que consegue adquirir milhões de seguidores com alto engajamento, tal. Isso vale muito mais do que inúmeros outros ativos tangíveis ou até mesmo intangíveis que a empresa possua. Rede social hoje, a gente sabe, nós estamos aqui numa rede social agora que consegue um alcance muito bom e que tem sido muito utilizada como canal de não só de interação, como de vendas. Né? Esse é um ponto muito interessante, né? Além de rede social, a gente está falando de nome de domínio, página em rede social, qualquer URL que contém o sinal, né? Às vezes é E, muito comum um concorrente se utilizar do nome de um outro numa URL para ter resultado em busca orgânica de ferramentas de pesquisa de busca na internet, ou mesmo você criar URLs ou ter no seu fonte, no seu site, reproduz palavras específicas que podem ser o nome empresarial, um elemento diferenciador do nome, para gerar resultados em ferramentas de pesquisa, metadados. Então você tem diversas formas de utilização que podem extrapolar essa finalidade limitada que essas decisões do STJ têm delimitado e fixado para esses casos em que se permitiu a convivência, cada um na sua função. Uhum. Eu convido até o pessoal, que eu não sei se o pessoal que estava antes está presente agora, para reiterar eventualmente a questão que a gente acabou trocando assim, de live, e as perguntas elas não foram, né, transportadas para cá. Então, se alguém tiver alguma pergunta, né, da primeira sessão que não foi respondida,
por favor, peço para repetir aqui, seja aqui mesmo nos comentários ou no box aqui das perguntas para a gente conseguir debater. Bom, eu tenho aqui uma questão que assim, eu achei que é interessante colocar, né? Seguindo o entendimento dos tribunais, a marca registrada consegue impedir o uso por terceiros, né, do elemento distintivo, né, da marca como nome empresarial, certo? Mas o inverso não é verdadeiro, porque se você tem aquela proteção limitada ao Estado, como a gente já discutiu aqui. Nesse cenário, qual seria a melhor prática a ser adotada pelas empresas para proteger melhor aí os seus ativos e materiais? O que vocês acham? Doutor Daniel. Não, é uma pergunta muito pertinente, Tânia, e vai variar muito de acordo com o plano de negócio, enfim, né? E o tipo de marca que você está analisando. Quer dizer, você tem várias formas de utilização de marcas, né? Você tem as marcas corporativas, as marcas para produtos sazonais, enfim. Você vai ter que ter talvez uma estratégia de proteção para cada marca, né? Agora, por exemplo, a marca principal, quer dizer, e vamos chamar de marca principal, aquela que é conhecida com o elemento nuclear do seu nome empresarial, que é muito comum, né? Você às vezes começa com o nome empresarial, adota o mesmo sinal como marca e assim você vai avançando na sua atividade. Então, quer dizer, hoje o registro de marca acaba sendo indispensável, né? Porque com base exclusivamente no nome empresarial, você não vai conseguir impedir ter proteção em todo o território brasileiro. Você simplesmente não vai conseguir, a não ser que você crie requeira proteção especial do nome empresarial nas outras juntas. E aí o outro ponto relevante, como as juntas estão se limitando a analisar somente identidade e do nome como um todo, mesmo essa proteção talvez não seja tão eficaz, porque você só vai impedir o registro de empresas com um nome empresarial idêntico, né? Então, qualquer outra discussão você vai acabar levando para os tribunais. Ainda que tenha o recurso no DREI, mas vai ser em situações muito, muito específicas em caso de semelhança, né? Você acaba mitigando bastante. Então, é absolutamente recomendável que se requeira a proteção do sinal nuclear e diferenciador do nome empresarial como marca, para que você então tenha possibilidade de exercer esse direito de exclusividade de uso em todo o território nacional. Senão você vai ter muita dificuldade em contar apenas com o nome empresarial. Uhum, uhum. Aí eu volto aqui para a questão da territorialidade. Professor André, eu vi, né, em uma das postagens do seu perfil que o senhor faz uma crítica ao Código Civil na parte relativa ao direito empresarial. Na sua opinião, essa norma do novo Código Civil que restringe a proteção ao âmbito territorial deveria ser revista se eventualmente, né, houvesse aí um novo diploma? Eu concordo com o que o doutor Daniel colocou no início. Eu acho que o mais correto é que o nome empresarial seja protegido, levando-se em conta a finalidade do seu uso. Então, em vez do legislador estabelecer a priori uma proteção de âmbito territorial restrito, eu acho que seria mais correto estabelecer uma proteção de acordo com a finalidade do seu uso. Que, no final das contas, é o que acaba acontecendo nas discussões que são levadas ao judiciário, né? Quando alguém questiona, imagino eu, um nome empresarial por causa de uma marca registrada, é porque muito provavelmente aquele nome está sendo utilizado como sinal distintivo, né? E aí está havendo o choque. Então, eu acho que o Código Civil, que é realmente muito ruim na parte de direito empresarial, é horrível, ele é ruim também nesse ponto. Eu acho que uma proteção que levasse em conta a finalidade do uso seria mais coerente com o sistema de proteção de sinais distintivos, de elementos distintivos do empresário. Porque o Código Civil ele acaba até sendo antagônico com algumas disposições, né? Se a gente for parar para pensar que ele trata o nome como um direito de personalidade e estende às pessoas jurídicas a proteção aos direitos de personalidade, incluindo o nome, então eu posso defender que a pessoa jurídica tem direito à honra e ao nome. E o direito de personalidade é aquele direito que ele não tem essa limitação territorial para sua defesa. Então, ele reconhece
podemos dizer assim, o direito ao nome como um direito de personalidade, ao passo que limita o exercício desse direito ao âmbito geográfico da junta. Então, você reconhece que ele é um direito que é quase que absoluto, vamos dizer assim, em termos de enforcement, de aplicação, mas você limita a aplicação dele a um âmbito geográfico específico. Isso me parece muito incongruente, né? Faria muito mais sentido se você prevesse que, para a defesa do nome em relação como direito de personalidade do empresário, que aí você não tivesse um âmbito territorial pré-definido para exercício desse direito. Eu falei, reputação, crédito, etc. Agora, se você passa a utilizar o nome como sinal distintivo, aí sim talvez você possa fazer uma limitação. Mas essa limitação também não me parece que deveria ser a priori limitada ao Estado, né? Porque a gente tem sociedades não empresárias, você tem associações, você tem conflitos de diversas naturezas. E sim levando-se em consideração a potencial de relação de concorrência entre as partes. Então, pode ser municipal, estadual, nacional, transnacional, quer dizer, o que vai estabelecer o âmbito de proteção é a efetiva relação de concorrência que pode existir. Né? Me parece que essa é a grande diferença. Né? E isso está um pouco dentro do que eu falei de você ter diplomas legais diferentes tratando do nome empresarial. A gente está falando do Código Civil, que trata como direito de personalidade, e você tem a Lei da Propriedade Industrial, no artigo 195, inciso 5, que trata dos crimes de concorrência desleal, o uso de nome empresarial alheio. Dentro de concorrência desleal, evidentemente, pressupõe uma relação de concorrência. Né? Então, falta uma harmonização legislativa em torno do nome empresarial para que a gente deixasse de ter essas diversas interpretações e que acabam por tolher um pouco a proteção que deveria ter assegurado os nomes empresariais. Tá certo. Concordo plenamente com vocês. A Adriane Lupinati, não sei se é esse o nome dela, ela pergunta se é pertinente propor ação de nulidade de nome empresarial posterior à marca. O que vocês acham? Se eu entendi bem a pergunta, ela seria uma ação de anulação de registro de marca com base no nome empresarial posterior. É isso? Eu acho que é o contrário. Ao contrário, né? Então não faria muito sentido, né? Então, se você for analisar o artigo 124.5, ele te dá exatamente esse direito, né? Você impedir o registro de marca que emite ou reproduza o elemento diferenciador do sinal empresarial. Só que aí a jurisprudência do STJ vem se consolidando no sentido de que, para você aplicar esse dispositivo legal que impede o registro de marca que viole o nome empresarial anterior, que você tenha necessariamente feito esse registro em todas as juntas comerciais, para ele ter eficácia nacional como tem a marca. E aí você vai ter uma ação que, se chegar ao STJ, talvez tenha um desfecho que não vai ser o adequado para o seu cliente. Tem que torcer para não chegar no STJ. Nesse sentido, até da jurisprudência do STJ, tem até um enunciado das jornadas de direito comercial, que por coincidência, é o enunciado número 2 das jornadas de direito comercial, que ele diz que a vedação de registro de marca que reproduza ou imite elemento característico ou diferenciador de nome empresarial de terceiros, suscetível de causar confusão à associação, né, que é justamente a proibição do 124, inciso 5º da LPI, deve ser interpretada restritivamente e em consonância com o artigo 1166 do Código Civil, que é justamente o artigo que diz que a proteção é de âmbito estadual. Então, o enunciado das jornadas propõe essa interpretação que acaba sendo acolhida pelo STJ e que está sendo criticada com muita propriedade pelo doutor Daniel. Isso, inclusive, acho que é o que a Aline pontua aqui. Ela colocou justamente, queria que comentassem sobre a contradição das decisões do NPI, que indefere marcas pelo artigo 124.5 da LPI, e as decisões dos tribunais.
Que são esferas diferentes, né? O NPI ainda aplica o artigo 124.5, né? Desde que você demonstre a anterioridade, você entra com uma oposição, com processo administrativo de nulidade, com base no 124.5, desde que você comprove efetivamente, junto com o contrato social, estatuto, o que seja, o NPI ainda indefere, né? Ele ainda tem aplicado o 124.5. Né? O problema é quando isso judicializa, né? Porque aí você tem tribunais aplicando ainda o TRF2, por exemplo, você ainda tem decisões que aplicam efetivamente 124.5, né? Só que se esses acórdãos forem objeto de recurso especial e esse recurso especial for admitido e subir para o STJ, possivelmente esse acórdão vai ser reformado, seguindo a linha do que vem decidindo o STJ em relação à necessidade de se ter não apenas anterioridade, mas também ter obtido a proteção nacional ao nome com base nesses registros em todas as juntas. A questão é bastante polêmica e problemática, né? Vamos dizer assim. Eu acho que não tem mais nenhuma pergunta aqui, deixa eu ver. Tem, acho que não. Acho que a Tânia tem um fã na live. Eu não. Eu não. Bom, vocês querem fazer algum comentário final a respeito do assunto? Deixar alguma... Só agradecer o convite, dizer que foi um prazer bater esse papo aqui com vocês hoje à tarde. Obrigado, doutor Daniel, obrigado, doutora Tânia, obrigado à doutora Soraya, que estou vendo que está comentando aqui. Foi ela que me procurou para fazer esse convite, foi um prazer. Contem sempre comigo e vamos torcer e esperar que essas questões, quando voltarem a ser discutidas nos tribunais, levem em consideração alguns pontos que nós levantamos aqui para que a gente tenha um tratamento mais adequado desses problemas, né? O conflito entre nome e marca. Eu também agradeço o convite da doutora Soraya, doutora Tânia. Doutor André, foi um prazer, não conhecia, só das suas obras. Foi um prazer dividir a tela com o colega, foi um bate-papo bastante gostoso. A gente também fica à disposição para outros eventos. E fica aqui o convite também, usando minha prerrogativa aqui de vice-presidente da ASPI, também que a gente possa contar com o doutor André aí para eventos futuros, para a gente debater não só esse tema de nome empresarial, mas outros temas de propriedade industrial que possam ser de interesse aí da audiência. Será um prazer e uma honra, doutor Daniel. Eu agradeço aqui em nome da Liga, em nome da doutora Soraya, a participação dos dois. Realmente, assim, o debate foi muito interessante e espero que a gente tenha outras oportunidades aí para discutir outros temas da área. Agradeço, então, a gente fica até a próxima live. Até, boa noite a todos. Obrigado, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.